É verdade, também sou pai, Rabino. Ele vem aqui como É. pai. Pai é quem cria, pô. Até onde eu sei, Já é estou, tudo meu. já estou fazer sobre educação aqui, Rabino. Não tô pagando, Rabino, é tudo meu. Boa noite a Vamos todos, sejam lá. bem-vindos. Vamos lá, tá pronto, Rabino? Tá com problema no áudio, não? Vê se eu te escuto. Fala aí pra mim. Não, o áudio tá saindo, não. Não tá vindo áudio, não. E agora? Ah, agora foi. Agora Aê, que sim. voz, hein? Agora sim. Boa noite, tá pronto, Que voz, Rabino? locutor. Baruch Hashem, vamos lá. Baruch Hashem. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui super especial com o Rabino Benjamin, dedicado a vocês que, de uma certa maneira, sempre ajudam a gente. Só de deixar o filho de vocês frequentar a casa que o Mozart está, vocês já estão de parabéns, que é muita responsabilidade de vocês, ouviu, Mozart? Cala sua boca. Mas é muito bom, que bom. Para a gente é um prazer imenso estar tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês. Tem o nosso site também, lá do www.byterio.com. Tem as nossas aulas, as aulas que os filhos de vocês assistem. Se estiverem com vontade, tiver com curiosidade, é só dar uma conferida. Mas, de qualquer maneira, tem essa aula que era direcionada especialmente para vocês. E hoje a gente tem um tema que foi até sugerido por vocês na última aula. O tema de hoje, Rabino, é de quem é o meu dinheiro. O dinheiro é meu, o dinheiro é de Deus, o dinheiro do patrão, o dinheiro do banco, o dinheiro do governo. De quem é o meu dinheiro, Rabino? Dá uma ajuda pra gente. André, eu estou Nossa, aqui só de passagem. O meu é da minha esposa. O meu dinheiro quem manda é a esposa. aí, uma boa. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar então um tema bastante interessante. E a ideia, a gente vai tentar abranger bastante coisas sobre o que a Torá fala para a gente, sobre a ideia do dinheiro, dos bens materiais, como é que a gente tem que enxergar isso nas nossas vidas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint para a gente começar a estudar um pouco o assunto. Vamos lá, um segundo. Ok. Estão vendo a minha tela? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar um pouco sobre o dinheiro, que pode ser bastante complicado ou pode ser bastante especial. Começando com o problema do dinheiro, aparece em Kohelet. Kohelet é o rei Salomão. Ele fala que quem gosta de dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro. O problema sério que a gente tem, a ideia de querer mais e mais e mais e mais, aparece também em Kohelet Rabba no Midrash. A pessoa não morre, não sai desse mundo com metade dos seus desejos realizados. Quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400 e assim por diante, sem fim. Essa é a ideia do ser humano, sempre querendo mais e mais e mais e nunca estando satisfeito com o que ele tem. Porque a Avot fala a inveja, o desejo material e a honra tiram a pessoa desse mundo. Se a pessoa vive uma vida o tempo todo pensando, invejando e querendo o que é do outro, e querendo ter mais, e mais desejos materiais, e mais coisas materiais, e mais dinheiro, e mais honra, a pessoa não vai conseguir estar feliz nesse mundo. E a gente começa a entrar num vício, onde a pessoa só quer saber dinheiro e de repente vale tudo por dinheiro, e a pessoa abre mão de valores e coisas super importantes por causa do dinheiro. Qual seria a visão, então, correta? Como é que a gente deve olhar o nosso dinheiro? Como enxergamos o dinheiro? O Rambam Maimônides, ele fala o seguinte: a verdadeira recompensa é no mundo vindouro. Os prazeres materiais são somente um meio que Deus nos dá
para podermos viver a vida com os devidos valores. Quando utilizamos essa fartura para o mal, Deus retira de nós, para que ela não nos proporcione o mal. O que o Rambam está falando aqui para a gente é uma coisa muito interessante. O dinheiro não é o objetivo, o dinheiro não é a recompensa. O dinheiro é simplesmente um meio necessário para que a gente possa ter uma vida significativa. E não somente o dinheiro, ele coloca como todos os bens materiais e tudo que a gente tem. Eu preciso receber e ter uma tranquilidade material para que eu possa fazer o bem, para que eu possa viver a vida com sentido. Se a gente pergunta para qualquer pessoa qual que é o objetivo, dificilmente a pessoa fala, o meu objetivo no mundo é ganhar dinheiro. A gente entende que o dinheiro é um meio para eu proporcionar o bem e o melhor para a minha família, um meio para que eu possa ajudar o próximo. É simplesmente um meio, não é um objetivo. Mas o Rav Kook fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes o grande problema é quando transformamos o meio em objetivo. Se perguntar para a pessoa o que é importante, a família ou o dinheiro, ele vai falar, a família. Só que no meio do caminho, para eu poder dar o bem e o melhor para a minha família, eu preciso trabalhar. Só que sem perceber, a gente acaba se desenvolvendo e crescendo no trabalho, crescendo financeiramente. E de repente a gente começa a esquecer o que é o objetivo de verdade. E tem mais uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, deixa a família de lado. E deixa os valores de lado. E de repente a pessoa começa a ficar cega em função de ganhar mais e mais e mais, deixando o verdadeiro objetivo de lado. Basta a gente ver quanto a gente se dedica de verdade ao trabalho e ao dinheiro, e quando a gente se dedica de verdade a Deus, à família, aos filhos. A gente começa a pensar que talvez tenha algum problema aqui. A visão até agora que o Rambam, Maimônides, quer passar para a gente é que a gente precisa enxergar o dinheiro como um meio e não como um objetivo. E aí a gente tem diversas mitzvot na Torá que estão relacionadas ao nosso dinheiro. Desde coisas simples como, por exemplo, mezuzá. Olha que incrível, pessoal. É muito, muito triste. Mas as pessoas compram uma casa, sei lá quantos milhões. E às vezes uma casa bonita. Mas quando chega na hora de colocar mezuzá nas portas, Deus deu para ele a casa. A pessoa fala, aí não, muito caro. Vamos botar só uma mezuzá na porta de entrada. Enquanto que a obrigação da Torá é mezuzá em todas as portas. Não, mas eu vou gastar meu dinheiro com mezuzá. Uma na entrada está suficiente. Pessoal, olha que incrível. Deus deu para ele a casa inteira. Ele não pode gastar para colocar a mezuzá e trazer a presença de Deus para o lar dele. Comprar um tefilim. Comprar as 4 espécies de Sukkot. Quantas mitzvot a gente não tem que a gente vai investir também para fazer um Shabat adequado nas nossas casas. Usar o dinheiro para o bem. Tzedakah e Maaser é a principal, que a gente vai começar a trabalhar um pouco agora. A Tzedakah é muito interessante, que é uma ideia de justiça. Tradução de Tzedakah é justiça. Por que justiça? A gente tem dentro da Torá a obrigação de ajudar ao próximo. E da mesma forma que o outro tem a obrigação de me ajudar se eu tiver necessidade, assim eu tenho a obrigação e é justo que eu ajude o próximo quando ele tem uma necessidade. Quantidade de dinheiro que a gente deve dar para ajudar as pessoas que necessitam é 10% do que a gente ganha. Esses 10% do que a gente ganha, a gente dá de tzedakah, e a tzedakah pode ser tanto material quanto espiritual. O que eu quero falar com isso? Material seria ajudar pessoas que estão passando dificuldade, que não têm comida, não conseguem pagar as contas, estão passando por alguma dificuldade financeira, 10% para ajudar. E se todo mundo desse 10%, o nosso mundo seria completamente diferente. Mesmo o salário da pessoa não sendo muito alto, os 10% acaba sendo um valor relativamente alto, diferente de dar 1 ou 2 reais para uma pessoa quando a pessoa precisa. Tzedakah espiritual, ela também é muito importante, é justamente através da tzedakah que as instituições elas podem se manter, seja as sinagogas, seja o Beit, seja qualquer instituição
ela precisa da tzedakah para poder manter e fazer as atividades e trazer valores judaicos para as nossas vidas. E a ideia é todo mundo ajudando, todo mundo dando tzedakah, cada um dando os seus 10%, não deveria haver pobreza, não deveria haver dificuldades. Todas as pessoas estariam tendo uma vida digna. E esse é o valor que a Torá quer passar para a gente. Deus deu para a gente o nosso salário. Ele está pedindo para 10% do que a gente ganha, a gente ajudar as pessoas que precisam. Empréstimos sem juros também é um mandamento da Torá. Eu não quero ganhar em cima de ninguém num momento onde ganhar em cima da pessoa, no momento onde a pessoa ela está passando por alguma dificuldade. Quer empréstimo? Então vamos lá, mas você vai me pagar juros. Não. Mesmo que eu seja um pouco prejudicado com isso, mas eu quero ajudar a pessoa e sem cobrar juros. Gemilut Hassadim é a mitzvah de fazer bondade. A gente também vai gastar nosso dinheiro para fazer bondade. E mesmo que não seja uma tzedakah, seja às vezes uma visita para alguém, levar uma pessoa para algum lugar que a pessoa possa talvez se distrair ou gostar, ou uma pessoa às vezes idosa, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. Usar o nosso dinheiro para coisas boas. Essa seria a ideia. A ideia da tzedakah é 10% e a gente não costuma dar mais do que 20%. Por que não mais de 20%? Porque é importante a gente guardar um pouco, não é dar tudo que a gente tem, a gente precisa ter para que a gente possa ajudar. Níveis de tzedakah. Vamos agora entender um ponto bastante importante. Primeiro nível, que é o nível mais baixo, é quando a gente dá a tzedakah, a caridade, diretamente. Eu vou, uma pessoa me pede, eu dou o dinheiro e eu entrego nas mãos dele. Por que esse é o nível mais baixo? É uma situação um pouco constrangedora para o pobre que está recebendo. Ele se sente envergonhado. A pessoa que está dando, ela se sente como se ela fosse superior. O pobre começa a achar que talvez está devendo favores agora para aquela pessoa. É uma situação que não é o ideal, mas não deixa de ser muito importante, principalmente quando a pessoa vem pedir. Segundo nível, que ele é muito bonito, que a gente costuma fazer, é de forma oculta. A pessoa que está pobre, que está passando alguma dificuldade, ela vem falar com o rabino, por exemplo, que está precisando de uma ajuda. O rabino não vai contar isso para ninguém, mas as pessoas vão dando dinheiro para o rabino para que ele ajude as pessoas necessitadas. E aí o rabino, quando ele vai ajudar, ele vai dar para a pessoa não sabe de quem ela está recebendo. Ela não vai se sentir envergonhada perante as pessoas e nem sentir que está devendo favores. Essa é a famosa caixinha de tzedakah que a gente vai botando na caixinha sem saber para onde vai. E o segredo é que existe, sim, pessoas muito, mas muito pobres, passando muita dificuldade dentro da comunidade judaica. Simplesmente essas pessoas não aparecem. Não são pessoas que todo mundo conhece. São pessoas que às vezes estão um pouco mais retraídas e que vêm buscar auxílio, muitas vezes, com os rabinos. O terceiro nível é fazer com que a pessoa se sinta bem. Esse é um nível também muito bonito. Exemplo disso, eu botei aqui Avraham Avinu. Avraham, nosso patriarca, ele tinha a tenda dele aberta de todos os lados, sempre queria fazer o bem, ajudar as pessoas. E aí, certa vez, a Torá conta que vieram 3 visitantes e pararam perto da tenda dele. Avraham entendeu que eles estavam com vergonha de se aproximar, estavam no deserto, muito calor, provavelmente com muita sede. Avraham correu em direção a eles e falou, por favor, venham para minha casa. Ele começou a pedir um favor para eles, fazendo com que eles se sintam que não é que eles estão atrapalhando Avraham, e muito pelo contrário, eles vão estar fazendo um favor para Avraham, de ir para a casa dele, porque ele quer tanto isso. Ou seja, a ideia de fazer a pessoa se sentir bem. Isso é muito importante quando a gente vai ajudar. Tem muitas pessoas que ajudam com a cara amarrada, com a cara feia, mostrando má vontade. A pessoa se sente muito mal com isso. Mas às vezes quando a gente dá um sorriso, dá palavras bonitas de conforto para a pessoa, a gente está fazendo uma mitzvah maior do que o próprio dinheiro que a gente vai ajudar. E o nível mais elevado é quando a gente ajuda a pessoa a se erguer sozinha. Eu vou conseguir um trabalho para a pessoa, para que ela sozinha possa trabalhar com dignidade,
e conseguir crescer novamente na vida. Essa, na verdade, é a melhor forma que tem de ajudar, né? Que a pessoa ela entende que ela própria está conseguindo crescer sozinha, andar com as próprias pernas. Isso realmente é o mais importante. E agora vamos para 3 níveis que são muito importantes. Bondade, piedade e justiça. Justiça, dar pelo mérito da pessoa. Ela trabalhou, ela vai receber. Se ela não trabalhou, eu não vou ajudar ela, porque ela não fez por onde. Isso eu estaria agindo de uma forma com justiça. Piedade seria dar pelo sentimento de pena. Eu estou olhando a pessoa, coitada da pessoa, está passando por dificuldade, me dá um sentimento, uma dor no meu coração, eu vou ajudar essa pessoa. Esse é um nível mais elevado, é um nível bonito, mas existe um nível acima do nível da piedade, que é o nível da bondade. É querer sempre ajudar, independente de haver um caso na minha frente. A gente sabe que existem pessoas que precisam. Ninguém veio pedir, mas eu quero ajudar. Eu vou buscar um local onde eu possa ajudar e colaborar. Eu vou buscar pessoas que estão precisando. Eu quero, meu coração é bom e eu quero fazer o bem. Esse é o maior nível que tem. E quando a gente tem a bondade no coração, diferente da piedade, a gente vai lutar e procurar e buscar como eu posso fazer o bem. Como eu posso começar algum projeto social. Como eu posso ajudar as pessoas que estão precisando. Como eu posso chegar nas pessoas que precisam. Isso é muito importante, né? A característica de ter um bom coração. De forma geral, a gente fala que é uma ideia muito bonita. Atrás das ações vai o coração. Se eu quero trabalhar para eu ter um bom coração e para eu ter vontade de fazer o bem, a forma de fazer isso é, inicialmente, fazer o bem mesmo sem sentir. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer. E chega uma hora que a gente está simplesmente viciado em fazer o bem. Isso é muito bonito, uma linguagem muito forte da Torá. Atrás das ações vai os corações. Se a gente vai falar para as pessoas, vamos visitar vamos visitar um hospital de crianças. Muita gente, não sei, estou cansado, tenho outros compromissos. Mas se a pessoa se força aí, depois de tudo que ele vê lá, ele sente um sentimento tão bom, que ele fala, eu quero ir de novo. E quanto mais ele vai, mais ele fica feliz. E mais o coração dele vai ficando bom. Exemplo talvez forte disso, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que atrás das ações vai o coração. O próprio Schindler. No início ele era um cara extremamente mau, se apossou da fábrica de judeus, né, que não queria judeus que não trabalhassem direito e tal, mão de obra escravo. Mas de tanto que ele salvou, o coração dele mudou. E no final ele fala, poxa, esse anel podia salvar mais uma vida, esse carro podia salvar mais uma vida. Na verdade, o segredo para a gente despertar a bondade nos nossos corações é a ação. Começar fazendo sem sentir para que a gente possa sentir. Quando a gente começa com essa ideia de dar tzedakah e dar 10% e tal, de repente, quando a gente consegue perceber e sentir tudo o que a gente está fazendo, a gente tem uma satisfação interna tão grande que a gente quer fazer cada vez mais. Algumas histórias rápidas. O Rav Kook, ele dava dinheiro e ficava sem. História famosa, o Rav Kook, ele foi o rabino-chefe de Israel, e quando dava um salário nas mãos dele, e a esposa sempre reclamava que talvez estava faltando dinheiro. E por quê? No caminho, desde que ele recebia o salário até ele chegar em casa, todas as pessoas que pediam, que ele via que tinha necessidade, ele ia distribuindo dinheiro. É uma vontade incrível de fazer o bem, e com certeza ele estava muito feliz com isso. E no final acabaram dando o salário diretamente nas mãos da esposa dele, não nas mãos dele, porque ele não conseguia se segurar da vontade de fazer o bem e de dar tzedakah. Rav Grossman, incrível, ele vendeu a sua própria casa, um rabino que vive hoje em Israel, ele vendeu a sua própria casa para salvar meninas da prostituição. O rabino no Talmud, o Talmud conta na Sechet Tanit, fala que os coletores de tzedakah fugiam dele. Porque sempre que ele via alguém pedindo tzedakah, ele se empolgava e dava tudo que ele tinha. Na verdade, é claro que são casos um pouco extremos,
Como a gente falou, o ideal não é isso, o máximo é 20%. Mas a gente precisa ter esse sentimento no coração, essa vontade de fazer o bem. Eu diria mais. Quem são os nossos exemplos? Quem admiramos e temos como exemplo e inspiração? Será que são simplesmente cantores, atores, atrizes, jogadores de futebol? Ou será que são pessoas que têm realmente valores internos? Que têm essa vontade de fazer o bem, de lutar pelo bem e pelos valores? Caso, por exemplo, incrível que eu conheci, o caso de um bombeiro e pintor em Israel. Pessoa muito simples, judeu. E ele, toda sexta-feira, ele ia nos bairros pobres de Israel, batia na porta das pessoas que estavam com dificuldade. E ele falava que o Estado de Israel mandou ele ir para lá para ver se tinha algum conserto, alguma coisa aí que ele poderia ajudar. O Estado de Israel não mandou nada. Mas ele sabia que essas pessoas tinham dificuldade. E ele queria ajudar. E para a pessoa não se sentir mal, ele falava que era o Estado de Israel que estava mandando ele. Trabalho, talvez físico, talvez um pouco pesado, mas ele falava, eu quero fazer o bem. Eu quero ajudar. Eu quero dar um pouco de mim. Através da minha profissão, se eu puder ajudar alguém, ótimo. Eu vou usar minha profissão para o bem. Pessoas assim, às vezes simples. Às vezes um simples bombeiro ou pintor. Mas quando a gente começa a ver a forma como essa pessoa age, a bondade no coração, a vontade de fazer o bem, essas pessoas, mesmo simples, é que tem que ser os nossos exemplos. E não aquela admiração louca pela pessoa que é milionária. Eu chego a achar triste quando a gente pega, às vezes, um empresário, uma pessoa muito rica e vai querer dar uma palestra, todo mundo quer escutar. Mas quando a gente quer botar uma pessoa com muitos valores e bondade, mas talvez uma pessoa simples e humilde, poucas pessoas querem realmente escutar. O que é mais importante? O dinheiro ou os valores internos? Continuando, a ideia do dinheiro é que ele pode ser muito bom ou muito ruim. Qual a pior característica da humanidade? Eu fiz essa pergunta para o Eli Horn, o dono da Cirela, e ele falou uma resposta muito bonita. Ele falou, a pior característica da humanidade é o egoísmo. É querer tudo para si. É cada vez querer crescer mais, não se preocupando com o próximo. E se a gente estivesse dentro da humanidade, se as pessoas não fossem tão egoístas e quisessem o bem uns dos outros, o nosso mundo seria completamente diferente. E qual que é o segredo? O Eli Horn falou que o segredo é através do estudo. O estudo dos nossos valores, da ética, da moral, o estudo da nossa Torá. É dessa forma que a gente começa a mudar internamente. E a gente começa mudando pequeno, a gente muda a nós mesmos. A gente vai ser um exemplo para os nossos filhos. E dessa forma a gente começa a construir um grupo de pessoas com valores verdadeiros. Dólar tem a mesma numerologia de Amalek. Amalek na Torá é um povo bastante complicado, com características internas de muita maldade. O dinheiro pode ser realmente uma coisa terrível. Mas o dinheiro pode ser também maravilhoso quando ele é bem utilizado. Quando ele é usado para o bem, para ajudar, para fazer o bem, para mitzvot, para dar um conforto para nossos familiares, para o bem da família. Tem muitas e muitas coisas boas. Mas ele pode também ser uma coisa muito complicada. Depende da forma como ele é utilizado. Nosso objetivo, o Ramchal, grande cabalista, ele fala que o nosso mundo é todo material. E o nosso objetivo é espiritual. Cadê? Como pode ser? Como é que a gente pode viver uma vida dessa forma? E o Ramchal, ele fala uma ideia muito bonita. O nosso mundo é todo material. E o nosso objetivo no mundo é transformar o mundo material em espiritual. Se eu pegar as coisas materiais que eu tenho e fazer o bem com isso, eu estou transformando no espiritual. Se eu ganho o meu salário 10%, eu ajudo as pessoas que precisam. Eu estou elevando o meu dinheiro, o meu salário inteiro virou espiritual. Eu estou fazendo o bem. Eu estou fazendo a parte do grupo que ajuda e que vence o egoísmo e que quer o bem do próximo. E como a gente chega na verdadeira felicidade no nosso mundo? É justamente dessa forma. A gente se enche de alegria quando a gente tem um idealismo de fazer o bem
e não somente uma busca material. O prazer é muito maior quando a gente faz o bem, quando a gente salva uma vida, quando a gente dá um prato de comida para uma pessoa que precisa, quando a gente sente que a gente faz parte de uma coisa muito grande. É um prazer muito maior do que simplesmente ganhar mais dinheiro. Quando a gente coloca um sentido espiritual na nossa vida material, a gente está elevando a nossa vida. De quem é o nosso dinheiro? A nossa pergunta inicial. Vamos agora responder? Antes disso, uma pequena introdução. Um grande livro de Kabbalah. Ele fala uma ideia muito bonita. Ele fala que a principal mitzvah da nossa geração é a tzedakah, a caridade. E a redenção do povo de Israel vem através da tzedakah. A Torá fala para a gente, se o dinheiro você empresta ao seu povo, o do pobre está com você. Assim está escrito na Torá. Vem o Or HaChaim HaKadosh e fala que, eventualmente, através de nossos erros, Deus manda o nosso sustento através de outra pessoa. Imagina só, Deus está mandando dinheiro do pobre através do rico. Em função das atitudes daquele pobre ou de uma vida passada, não importa o motivo. Mas o dinheiro que está com o rico não é do rico. Ele fala isso de uma forma muito clara. Por que Deus dá muito mais do que a pessoa precisa? É simplesmente para ficar guardando e guardando e guardando no banco? Não, Deus deu a mais porque ele tem uma responsabilidade com esse dinheiro. Para completar e consertar a alma da pessoa, ela precisa passar por essa dificuldade de talvez pegar, receber o dinheiro através de uma tzedakah, em função de alguma atitude, de alguma vida passada, provavelmente. Mas também para dar o mérito à pessoa que está ajudando. A pessoa que faz a tzedakah, ela tem um mérito gigantesco. Não podemos nos orgulhar, pois estamos dando o que já não era nosso. Deus colocou para mim o dinheiro de outras pessoas que estão necessitadas. E para finalizar, Midrash Rabbah, Torá Oral fala, maior é a tzedakah do pobre com o rico do que o que o rico faz com o pobre. O rico dá para o pobre simplesmente algum dinheiro que para ele não é isso que vai fazer a falta. O pobre está dando para o rico uma das maiores mitzvot que existem. Uma conexão espiritual com Deus fortíssima. E não só isso, aparece no Talmud diversas vezes que Deus se comporta conosco da mesma forma que a gente se comporta com o próximo. E quando a gente faz o bem, e a gente ajuda, e a gente dá tzedakah, a gente faz com que Deus também faça o bem conosco. Nos trate com bondade e piedade. E por isso está escrito que a tzedakah pode anular até mesmo um decreto de morte. Porque quando eu estou agindo com bondade, eu faço com que Deus também haja com bondade comigo. Ou seja, o que a gente está falando aqui é uma coisa muito importante. Deus deu para a gente um grande presente, que é os nossos bens materiais, o nosso dinheiro. Só que Ele não deu isso para a gente ficar simplesmente guardando e acumulando durante a vida inteira. E só pensando na gente, querendo cada vez mais e mais e mais. Se Deus deu para a gente o dinheiro, é para a gente usar da forma adequada. Usar para o bem. Ajudar as pessoas que precisam. Fazer a nossa parte num mundo tão e tão e tão egoísta. Mas se a gente começa fazendo pequeno e a gente faz a nossa parte, nossos filhos vão aprender e a gente começa a construir um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo com mais valores. E eu acho que essa é uma ideia que ela é muito, muito importante para nossas vidas. Para finalizar, a gente nesse mundo, a gente pode se conectar muito com a nossa alma animal ou a gente se conectar com a nossa alma divina. A nossa alma animal, que é o instinto animal, ela quer receber e receber e receber. E cada vez mais. A nossa alma divina, ela também quer receber. Mas ela quer receber para que ela possa dar. Esse é o grande segredo. Eu quero dar o amor. Eu quero dar coisas boas para a minha família. Eu quero dar o bem para as pessoas que passam por dificuldade. Dar um sorriso para as pessoas tristes. Dar palavras bonitas para quem precisa. E a gente transformar a nossa vida não só em receber, mas sim em que a gente possa cada vez dar mais. De forma geral, quando a gente nasce, a gente só tem a vontade de receber.
O neném, ele só quer receber e receber e receber. Quando já vê uma criança maior, ela quer dar para que os pais deem para ela. Ela quer dar para que ela possa receber. E nosso objetivo no mundo é que a gente possa sim receber. E sim querer receber e crescer cada vez mais. Mas com a intenção que eu possa dar e fazer sempre o bem. Esse é um dos princípios da Torá. Olam, Chesed e Banim. O mundo se constrói através da bondade. Perguntas? Mas é claro que tem pergunta, Rabino. Vamos lá. Começando aqui com as perguntas. Ele fala de um jeito tão leve assim que eu fiquei até preocupado. Então, que eu estou juntando dinheiro pra caramba, agora me deu vontade até de dar o dinheiro, e não é pouco. Não. Você vê, tu tá na praia aí, todo mundo aqui em casa, todo mundo de noite, tu tá viajando aí. Tu deve estar lá na Nova Zelândia para estar na praia. Só pode ser. Tô com 160 reais parado ali, pensando o que eu vou gastar. Pronto, vai tudo embora agora. Vai investir tudo. Rabino, vamos lá, vamos começar do começo. Você falou, né, que em relação a tzedakah, deixa eu ver aqui, existem muitas maneiras, a gente pode dar emprego para uma pessoa e tudo mais. Tem uma pergunta aqui que ela é uma pergunta já bem, não vou dizer específica, mas seria mais ou menos isso. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma empresa. Então, o que seria melhor no caso? Ela dá emprego para as pessoas, ainda que ela invente cargos, ou ela dá dinheiro para as pessoas? Aqui, de repente, um exemplo um pouco específico, eu tenho um exemplo um pouco menor, que, de repente, aqui muitos de nós vamos vivenciar. Você está andando na rua, aí tem um paçoca, vendendo bananada, sei lá, e você não come. O que é melhor? Você comprar aquilo da pessoa e pegar, mesmo que você não vai comer, ou dar o dinheiro para ela, como se fosse uma tzedakah? Só que, por um lado, ela quer trabalhar, ela quer fazer a parte dela, não vem te pedir dinheiro, ela está querendo vender uma coisa. O que é melhor no caso? Você pegar e jogar fora se você não come, enfim, ou você dá só o dinheiro para a pessoa e fala para ela ficar com o produto e vender? Muito bom. Pergunta muito boa. Na verdade, a gente tem que sempre tomar... Na verdade, algumas perguntas aqui, né? A gente contratar alguém para a nossa empresa sem precisar do trabalho da pessoa, simplesmente para ajudar, isso não é uma coisa muito simples, né? Por quê? Porque se a gente vai chegar no momento que a gente depois vai ter que demitir a pessoa ou não vai estar feliz com a pessoa, pode ser que seja uma coisa muito complicada. Agora, dar um trabalho, por exemplo, momentâneo para uma pessoa, de forma que a gente possa dar uma ajuda. Esse mês eu estou precisando de uma ajuda específica para alguma coisa. Isso pode ser que seja uma coisa interessante. Eu não vou estar preso com a pessoa para sempre, eu vou poder dar uma ajuda inicial que ela realmente esteja necessitada. Isso seria uma forma legal da gente ajudar, mas é claro que o maior nível de tzedakah não é você estar inventando um trabalho para a pessoa, e sim você ajudar a pessoa a conseguir um trabalho de verdade. Né? Às vezes falar com algum colega, estou com uma pessoa aqui que está precisando e tal, talvez você está precisando de algum tempo, uma carga, alguma função para essa pessoa. Se a gente consegue um trabalho de verdade para a pessoa, essa é a maior mitzvah que tem, a melhor forma da gente levantar alguém. Em relação, às vezes, a pessoa está querendo vender alguma coisa e fala, não quero isso não, fica só com dinheiro, quero só te ajudar. Isso depende muito. Né? Pode ter casos que a pessoa vai se sentir envergonhada com isso, ela não quer tzedakah, ela quer trabalhar. E pode ser que seja muito complicado a gente falar isso. Agora, pode ser que tem casos que a pessoa não se importa e talvez ela fique até mais feliz. Assim também a pessoa, quando ela vem pedir tzedakah diretamente, tem pessoas que estão acostumadas a fazer isso todos os dias e a vida delas é isso. E ela não está nem um pouco constrangida com isso. Mas tem pessoas que podem sim, talvez é o início da pessoa começou a pedir agora porque está passando por alguma dificuldade. É muito difícil a gente dar uma regra geral, até porque o nível de sensibilidade das pessoas sempre muda. Eu diria que cada caso é um caso. Agora, num caso de dúvida, é melhor a gente não correr esse risco. Se a pessoa está querendo vender alguma coisa, você tem dúvida que talvez se você der o dinheiro sem pegar o produto, que talvez a pessoa vai se sentir mal ou se sentir envergonhada, talvez é melhor sim a gente pegar o produto. E depois a gente dá para alguma outra pessoa, se não for kasher ou alguma coisa assim. Mas é sempre muito importante a gente estar pensando no sentimento da pessoa. Não somente dar o valor material, mas o sentimento chega a ser mais importante. Fazer com que a pessoa se sinta bem. A bondade que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa boca, com o nosso sorriso,
é maior do que a bondade que a gente faz com o nosso dinheiro. Muito bom. Você falou em relação a luxo. E luxo é uma coisa muito relativa, né? Não que a gente não saiba o que é luxo, mas se a pessoa ela ganha muito dinheiro e ela vai e compra uma Ferrari, ela tem para gastar na Ferrari. Já eu não tenho. Então, se eu comprar, pode ser que para mim vai ser um luxo. Para aquela pessoa, ela comprar uma Ferrari, é normal para ela, ela tem aquilo dali. Então, como é que fica essa diferença entre o que é luxo, o que seria um excesso e o que realmente é uma necessidade? Cortou, eu acho. Ouviu tudo, não? Acho que cortou. Foi só para mim, não? Não, então Eu eu tô vou com... repetir. Vamos lá. Maravilha. Você falou em relação a luxo, tá bom? Só que luxo é uma coisa muito relativa, porque se você tem uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode comprar uma Ferrari. Eu não posso comprar uma Ferrari. Se eu comprar uma Ferrari, é um luxo que eu nem posso pagar. Aquela pessoa ela tem porque é normal. Então, o que seria considerado luxo? Realmente é uma coisa que aos olhos das pessoas parece luxo ou que na sua condição você está extrapolando? Vamos lá. Eu acho que é uma das ideias quando a gente fala da parte financeira do dinheiro. A gente fala quem é a pessoa rica, é a pessoa que está feliz com o que ela tem. Esse é um ponto muito importante, né? Em relação ao material, a gente tem que olhar quem tem menos do que a gente está feliz com o que eu tenho. É claro que se eu puder crescer, melhor ainda. Mas eu tenho que estar feliz com o que eu tenho. Em relação ao espiritual, a bondade, ao coração, o crescimento espiritual, mitzvot, eu tenho que sempre almejar crescer. A ideia é o seguinte, a pessoa ela nunca vai estar feliz com o que ela tem no material se ela estiver ligada com o material. Ela pode pegar o melhor carro, mas ela vai ver que tem um outro que talvez seja melhor e tal, e vai querer depois o maior, e começa uma coisa que não tem fim. E mesmo que ela tenha uma situação financeira, será que Deus deu a situação financeira para ela comprar e gastar e sair comprando mais e mais e mais? Para quê? Essa tem que ser a grande pergunta. Se eu estou tendo uma situação financeira material boa para eu poder fazer o bem, para eu poder dar uma comodidade a mais, talvez, para meus filhos, para minha família, para fazer o bem também com meus amigos, etc. Isso é uma coisa talvez legal. Mas quando eu estou pensando somente em receber, aí já passa a ser uma coisa um pouco egoísta. A ideia também é a gente fugir do que a gente chama de mal olhado ou inveja. E se a gente começa a querer mostrar demais o que a gente tem, começa a ter Ferrari, isso e aquilo e tal, todo mundo vai começar a olhar para a gente, começar a invejar o que a gente tem. Isso também não traz energias e coisas positivas. Então a ideia é para quê? Né? Sinceramente, eu nunca, mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu nunca compraria uma Ferrari. Para quê? Para as pessoas ficarem olhando e com inveja? Para quê? Para começar a chamar ladrão e talvez começar a correr algum risco? Não teria necessidade. E a gente precisa ter uma visão também de que não tem necessidade, que a gente não vai se preencher de felicidade interna se a gente tiver uma Ferrari. Se a gente tiver uma coisa maravilhosa material. Não é isso. A felicidade verdadeira não está no material, está no espiritual, está no bem, está nos valores, está nos valores que a gente passa para nossos filhos, a alegria que nossos filhos vão nos dar. E a gente tem muito mais alegria quando a gente vê que nossos filhos estão indo por um caminho bom, de moral e ética, do que se eles estiverem ganhando muito dinheiro, vivendo uma vida num caminho complicado. Então a ideia é, a gente não tem necessidade. Para que uma Ferrari? Eu tenho que estar feliz com o que eu tenho. Se eu puder crescer mais, ótimo, mas eu estou feliz. E eu tenho que sim almejar o meu crescimento espiritual, que isso é o principal. Entendido. Você tem umas perguntas aqui que são um pouco parecidas, então eu vou tentar juntar tudo numa só. Tá bom? Você falou em relação que a gente tem que dar 10%, no máximo 20% do nosso ganho. Mas quando a pessoa é muito rica, né, que você até mencionou por acaso o senhor Eli Horn, né, dono da Cirela, ele doa mais do que, deu acho que em torno de 60%, ele doou do seu patrimônio, eu sei que eu já ouvi ele falando sobre isso, ou seja, ele doa além do que seria o permitido. Né, alargamente, ele conseguiu uma autorização rabínica. Mas qual seria o problema da pessoa realmente que tem muito, mas muito, onde se ele desse 50% do que ele ganha não faria falta? Qual seria o problema disso?
Excelente pergunta. O problema é que a bondade, quando a pessoa começa a viver esse idealismo, ele se preenche internamente e ele quer fazer cada vez mais. Isso pode ser um risco muito grande. Como aconteceu, por exemplo, com o Rav Kook, que ele começou a dar e começou talvez a faltar dinheiro em casa. E dependendo da situação e do coração da pessoa, a pessoa não consegue se aguentar. E se a pessoa começar a dar demais, ele vai acabar precisando e vai acabar impedindo que ele tenha a possibilidade de ajudar cada vez mais. Lembra que a ideia é que a pessoa receba para que ela possa dar. Então eu preciso ter para que eu possa ajudar. E se eu for de uma vez só começar a dar tudo, então realmente vai me prejudicar em relação à continuidade de fazer o bem. Mas quando é uma pessoa que ela tem uma condição financeira muito boa, então isso não vai fazer falta para ele, não tem esse risco, não tem problema ele dar mais do que 20%. E por isso acontece realmente com muitas pessoas, como o senhor Eli, que Bezerra Hashem ele possa ter cada vez mais e ajudar cada vez mais, mas quando a gente está numa situação de uma abundância financeira muito grande, com certeza é permitido a gente dar mais do que os 20%. Você falou sobre tzedakah e você falou sobre o maaser, né? O maaser ele é um tipo de tzedakah, mas tem um pessoal que ficou um pouco em dúvida, de repente, com a relação de uma coisa com a outra. Você pode dar uma explicadinha para a gente? Tá. A tzedakah seria a ajuda que a gente dá para as pessoas necessitadas ou para as instituições. Quanto de tzedakah eu preciso dar? A gente chama de maaser, que vem de esser, que seria 10%. Se eu já dei 10%, eu já cumpri a mitzvah do maaser. E eu continuar dando, continua sendo tzedakah. Mas já não é mais maaser, porque os 10% eu já dei. Então a tzedakah ela é sempre qualquer ajuda que a gente faz para pessoas necessitadas, a gente chama de tzedakah. Maaser seria a quantidade mínima de tzedakah que eu preciso dar, que é 10% do que eu ganho. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho legal a gente saber. Normalmente a gente tem uma dificuldade de tirar um dinheiro nosso para um dinheiro mais alto, nosso, para ajudar as pessoas que precisam. E não é muito simples eu chegar e eu dar, sei lá, 100, 200, 500 reais para uma pessoa que precisa. 1.000 reais para uma pessoa que precisa. É complicado. Mas quando a gente segue de verdade a lei do maaser, eu já sei que esse dinheiro não é meu. Quando eu recebo o salário, eu já coloquei esse dinheiro de lado e já está guardando, esperando alguma situação que eu possa ajudar. Então eu já não tenho dificuldade de ajudar, porque eu sei que esse dinheiro já não é mais meu. Isso eu acho que é fundamental. Uma vez, contar para vocês um caso, que uma vez em Israel veio uma pessoa, bateu na minha porta, uma pessoa que estava precisando de dinheiro, e o cara estava com uma carta rabínica, dizendo que ele realmente precisava. E já que era Israel, era mais fácil. Quando eu abri a porta, eu vi que o cara estava se sentindo envergonhado e tal, estava triste. Eu pedi para o cara entrar. Sentei com ele, comecei a conversar com ele, dar palavras de conforto, de ajuda e tal. Ele contou a situação da vida dele muito, muito difícil. O pai dele estava com uma doença terrível, estava gastando muito dinheiro com o pai, não tinha dinheiro para sustentar a casa, brigando com a esposa, uma loucura. E eu falei para ele que justamente nesse momento que ele entrou, eu tinha acabado de separar os 10%, eu não sabia para quem dar. Já estava definido. Estava lá separado. Eu falei, obrigado que você chegou na hora certa. Eu fiz ele tentar sair de lá com um sentimento positivo. A ideia, quando a gente entra dentro dessa ideia dos 10%, a gente já tem o dinheiro separado. A gente já vai dar de qualquer jeito. E a gente só está procurando para quem. E quando a gente puder dar, o nosso coração vai se encher de alegria. Olha o que eu fiz. Olha a bondade que eu fiz. E a gente vai ter vontade de cada vez fazer mais. Esse que é o nosso objetivo. Agora aqui umas perguntas que estão relacionadas. Vou juntar aqui para poder facilitar para você, Rabino. A gente sabe que a gente aprende da tzedakah, da Torá, né, que fala que a gente tem que ajudar o pobre, o seu irmão, da sua família, da sua cidade, da sua terra e tudo mais. Né? Ele dá uma ordem para a gente que a gente tem que ajudar. E aí vem aqui a pergunta. Uma mãe, por exemplo, que ela dá dinheiro para o filho, que ela ajuda, não tem condições de se manter, ela pode descontar isso como maaser? Um filho que agora na situação inversa, que ele ajuda a mãe, né, que também não tem condições de se manter de maneira talvez adequada, isso também pode ser descontado de maaser?
E, por último, depois que a gente já sanou todos os problemas da nossa comunidade, a gente pode também ajudar Desculpa, se a gente ajuda a comunidade judaica do Rio, por exemplo, eu tenho que primeiro enviar o dinheiro para Israel, para ajudar a comunidade judaica de Israel, ou eu posso ajudar a comunidade maior do Rio de Janeiro? Ok, vamos Se você não lembrar, eu falo de novo, não tem problema não, vai. Tá. Em relação aos pais ajudarem os filhos ajudarem os pais, isso com certeza, quanto maior a proximidade familiar, maior é a mitzvah da gente ajudar e a prioridade para tzedakah, desde que não tenha uma obrigação. Por exemplo, eu não posso falar que eu estou cuidando do meu filho, sei lá, de 5, 10 anos e dizer vou tirar de maaser. Não. Se a criança está sobre as minhas responsabilidades e tal, então é claro que eu não vou estar tirando de maaser. Depois que o filho, sei lá, já casou, tem a sua responsabilidade, tem o seu trabalho, está passando por alguma dificuldade, agora com certeza eu poderia tirar de maaser para ajudar. Assim também relacionado com os pais. Apesar que o Talmud fala que não é bom a gente tirar de maaser, né, dessa obrigação de tzedakah para ajudar os nossos pais. O ideal é a gente ajudar nossos pais não descontando o dinheiro que a gente daria para os pobres, e sim entendendo que são os nossos pais. Em relação a ajudar a tzedakah, a mitzvah da gente ajudar os pobres, com certeza a gente ajuda tanto judeus quanto não judeus, mas tem uma mudança no nome. Tá? Quando é ajudar um não judeu, a gente chamaria de caridade. Quando é ajudar um judeu, a gente chama de justiça. Por que tem essa diferença? Porque quando Deus deu a Torá para a gente, ele obrigou a gente, através da Torá, de ajudar um ao outro. Então, o judeu que ele tem a Torá, ele tem a obrigação de me ajudar se eu precisar. Então, é justo que ele precisando, eu também ajude ele. Por isso o nome justiça, tzedakah. Um não-judeu, ele não tem obrigação de me ajudar, porque ele não tem a Torá. Se ele me ajudar, ele está fazendo uma caridade. Então, não é que é justo que eu ajude ele, e sim é uma caridade eu ajudar a ele. A mitzvah existe, com certeza também é correto e importante a gente ajudar os não-judeus, né? Mas entre os judeus a gente tem uma obrigação ligada com essa justiça social imposta pela Torá. Tá? É claro que a gente ajuda também a comunidade maior e toda a sociedade, etc. Isso é uma coisa muito, muito importante, mas vale a gente entender que nós somos um grupo muito pequeno, e se a gente não ajudar a nós mesmos, quem vai ajudar? Eu lembro uma vez que eu pedi uma ajuda para o Bait, foi muito interessante, uma pessoa até próxima, e eu falei, estava precisando de uma ajuda e tal, você poderia ajudar? E a pessoa virou para mim e falou, olha, desculpa, eu não posso te ajudar, porque eu já ajudo, e começou a falar o nome de umas 10 instituições, onde nenhuma das instituições era uma instituição judaica. E aí eu queria falar para a pessoa, vem cá, você quer que eu peça para os não-judeus para ajudarem uma instituição judaica? Se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente? Então, por isso tem sim uma prioridade de a gente ajudar a nossa comunidade inicialmente, mas é claro que a gente também tem a obrigação e a mitzvah de ajudar também a comunidade, a sociedade como um todo. Em relação a Israel, com certeza também é muito importante. Se a gente não está em Israel, pelo menos que de alguma forma a gente possa estar colaborando com a nossa terra, com o nosso Estado, né? Isso também com certeza é uma mitzvah bastante importante. Rabino, foi maravilhoso. Aqui já se encerraram as perguntas que me mandaram. Deixo aqui nossa sala aberta para quem quiser falar com o Rabino, dar um oi para ele, agradecer a ele ou fazer uma pergunta que talvez ele ainda não tenha respondido durante a live. Rav, muito obrigado. Realmente é uma oportunidade muito boa, tá? Muito bom. E ajudando Obrigado a vocês. a sanar os problemas. Hazak Baruch. Quero agradecer aí quero agradecer que aquele tema que a gente sugeriu na aula passada foi levado, adorei, Orlando também, a gente gostou muito das explicações, foi muito elucidativo. Muito legal, muito bacana. Muito bacana. Obrigado. Obrigado. Se tiverem outras sugestões... Essa explicação final sua sobre a tzedakah e a caridade foi fenomenal. Perfeita, Realmente esclareceu tremendamente o ponto.
Aí, agora, obrigado. só vendo um parêntese, ô André, adorei aquele filminho da abertura, viu? Fiquei louca para passear de barco, jogar jogo. Aquele Olha, negócio japonês com as divisórias foi perfeito. A Bianca já tinha falado, mas adorei. viu como é que tá? Estamos aqui, toda a segurança possível, estamos trabalhando para poder ter. Vocês Fala, são Mozart. criativos. Vamos organizar a viagem para os pais, então. Tá na hora de de fazer paraquedas, de o- rapel, dando camarão todo ano. Tô dentro. Agora, Como é que é? Vai ter jogo de bocha para os pais, Mozart? Não entendi. É bocha? Não vai nada disso. Aquele buraquinho nosso, aquele nosso buraquinho. Não. Gente, boa noite. Eu vou ter que sair. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tchau. Boa noite. Valeu, gente. Muito bom.